Para poder contar todas as características importantes que deixaram o mosquito Aedes aegypti transmissor de doenças como dengue, chikungunya, zika e febre amarela tão bem-sucedido, precisamos entender o contexto social no qual o Brasil se encontra e já se encontrou. A falta de infraestrutura urbana e saneamento básico, ocupação irregular de áreas, deficiência na coleta de lixo, distribuição irregular de água e falta de conscientização e participação da comunidade contribuem muito para a proliferação do mosquito. A dengue possui sintomas como dor nos músculos, febre, mal-estar, manchas avermelhadas, náusea, dentre outros sintomas. Essa doença possui 4 sorotipos: dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. A diferença entre esses sorotipos é que, uma vez contraído um dos subtipos, o organismo gera imunidade a tal subtipo, não contraindo o mesmo novamente. Então, pode-se concluir que podemos contrair a dengue apenas 4 vezes, uma vez para cada subtipo. Por sensibilidade do sistema imunológico, a partir da primeira vez contraída a doença, os sintomas passam a ser mais severos. Segundo dados da Agência Brasil, em 2019 o país registrou quase 1,5 milhão de casos de dengue. Minas Gerais foi o estado com maior número, apresentando mais de 470 mil ocorrências. Um ano antes, os municípios mineiros registraram 23.290 casos. Atrás de Minas, São Paulo ficou em segundo lugar, tendo quase 440 mil ocorrências, um aumento significativo de 3.712%, em comparação com o ano de 2018, que foram reportados 11.465 casos. Mas por que esse número exorbitante de casos em Minas Gerais e em São Paulo? Em 2019, ocorreu o rompimento da barragem de lama em Brumadinho, que fica em Minas Gerais. A lama continha uma alta concentração de óxido de ferro, amônia, silt e argila, que prejudicou o fornecimento de oxigênio na água, ocasionando a morte de animais e plantas aquáticas. Morte de animais terrestres prejudicou a vegetação e a fertilidade do solo e deixou 259 mortos e 11 desaparecidos. Por essas razões, teve-se um aumento no número de mosquitos, pois ocorreu a quebra da cadeia alimentar, que mantinha o controle da população, e também teve a migração deles para regiões urbanas, como São Paulo, já que seu habitat natural, em que moravam, havia sido destruído com o rompimento da barragem. Além da dengue, o país lidou também com a epidemia de Zika no verão de 2015 a 2016. O Ministério da Saúde chegou a declarar a situação de emergência nacional, pois 15% da população havia sido afetada e que os casos relacionados à Zika estariam possivelmente também relacionados com a crescente incidência de microcefalia. A Organização Mundial de Saúde também declarou situação de emergência de saúde pública internacional devido à ampla dispersão do vírus Zika e suas possíveis consequências e transmissão em 24 países nas Américas e um estimado de 2,5 milhões de pessoas em risco de exposição. O Aedes aegypti é uma espécie nativa da África que veio se espalhando nas regiões tropicais e subtropicais desde o período das grandes navegações, quando haviam navios que traficavam escravos. Pertencente da família Curicidae, está presente em todos os estados brasileiros, já que as condições climáticas, sociais, chuvosas e temperaturas são favoráveis ao desenvolvimento e produção de criadouros. É uma espécie diurna e oportunista que pica de dia ou de noite e tem de ser mais ativa ao amanhecer e ao anoitecer, evitando períodos mais quentes do dia. Ela também é conhecida por ocupar ambientes com condições fora da área preferida. Alguns autores sugeriram aumentar a estegomia, que é subgênero, ao nível de gênero, o que mudaria a classificação dessa espécie para Estegomia aegypti, mas não foi aceitada essa mudança do status taxonômico, pois é um inseto de grande importância na saúde pública e para o qual a população em geral está bem informada. Essa alteração poderia causar confusão e dificultaria o apoio da comunidade em programas de controle de vetores. Por curiosidade, a primeira epidemia de dengue se deu em 1986, porém os primeiros casos ocorreram entre o final do século XIX, em Curitiba, e o início do século XX, em Niterói. No início do século XX, o mosquito já era um problema, mas não por conta da dengue. Na época, a principal preocupação era a transmissão da febre amarela.
Em 1955, o Brasil erradicou a Aedes aegypti como resultado de medidas para controle da febre amarela. A operação de erradicação foi denominada como Marcha para a Erradicação do Aedes aegypti e consistia em borrifar inseticidas nas ruas com maiores índices de contágio. Popularmente conhecida como fumacê, essa técnica americana foi importada pelo governo brasileiro em parceria com a Fundação Rockefeller. Em 1958, o país foi considerado livre do vetor pela Organização Mundial de Saúde. Porém, com o relaxamento das medidas de controle, após a erradicação do Aedes aegypti e pela operação de erradicação não ser por todo o continente americano, o vetor permaneceu em áreas como Venezuela, sul dos Estados Unidos, Guianas e Suriname, além de toda a extensão insular que engloba Caribe e Cuba. Assim, sua reintrodução ocorreu no país no final da década de 1960, pelo deslocamento humano, marítimo ou terrestre, graças à grande resistência do ovo ao ressecamento. Desde então, tem sido um ciclo vicioso do mosquito Aedes aegypti. Aqui está a anatomia do mosquito Aedes aegypti. Esse daqui é o estilete perfurador. É por ele que passará o alimento e a saliva, que em contato com o sangue causa coceira por conta das proteínas presentes na saliva. É pelo estilete que o mosquito passará o vírus da dengue, chikungunya, zika, febre amarela ou os quatro. O lábio é maleável e não possui articulação e servirá como apoio ao estilete no local em que o mosquito for agir. Essas são as antenas. Elas serão um diferencial entre machos e fêmeas. Enquanto nos machos elas servem para detectar a vibração das asas das fêmeas, as fêmeas as possuem com função tátil, que ajuda o animal a sentir se a pele humana é propícia para a picada, ou seja, lisa e livre de pelos. As patas anteriores e posteriores são responsáveis pela locomoção do mosquito, e essas manchinhas brancas espalhadas por todo o corpo nada mais são do que escamas, e não possuem um papel importante na vida do inseto, mas servem para identificação. O primeiro par de asas é membranoso e o segundo par é atrofiado, formando os balancins. É uma asa não funcional, que pode servir apenas para estabilidade no voo. Por causa disso, considera-se que os dípteros apresentam apenas um par de asas. Para podermos diferenciar machos de fêmeas, podemos observar as antenas. As antenas dos machos possuem mais cerdas do que as fêmeas. E em relação ao cercício, servirá para a copulação em que o macho, por essas garras, apreende o cercício da fêmea e assim injeta o fluido seminal. O acasalamento se dá durante o voo, mas ocasionalmente pode se dar sobre uma superfície vertical ou horizontal, onde o fluido seminal será armazenado na espermateca da fêmea, onde eles estarão viáveis por tempo indeterminado. Também podemos comparar o tamanho. As fêmeas são maiores que os machos, mas a questão tamanho não é ideal, pois é influenciado por outros fatores externos, como, por exemplo, disponibilidade de alimento e densidade larval em criadouros. O ciclo de vida do mosquito é compreendido por 4 fases diferentes: ovo, larva, pupa e fase adulta. Os ovos são pequenos e de cor clara no momento da oviposição e escurece com o tempo. A embriogênese, em média, é concluída de 2 a 3 dias. Quando se tem contato com a água, os ovos conseguem eclodir, mas na ausência dela, a alta resistência à dessecação permite que os ovos permaneçam viáveis por semanas, meses ou até mais de um ano. A fase larval é aquática e completa todos os estágios de ínsteres de 4 a 5 dias em condições ideais. Ela é influenciada pela temperatura, disponibilidade de alimento e densidade larval no local de reprodução. As larvas sobem para a superfície para respirar graças à abertura do espiráculo no sifão, localizado no 8º segmento abdominal. É importante elas subirem, pois elas estando na superfície, são mais detectáveis aos agentes de controle. Elas se alimentam de matéria orgânica em suspensão ou sedimentos no fundo dos reservatórios. Também podem ingerir inseticidas químicos ou biológicos. A fase pupal compreende o estágio em que ocorre uma série de transformações internas para a formação do adulto. As pupas permanecem na superfície
para respirar e mergulham para o fundo do reservatório quando se sentem ameaçadas. Elas não se alimentam e possuem uma taxa de mortalidade extremamente baixa. Após essa fase pupal, o Aedes aegypti largará a fase aquática e passará para a fase terrestre. Isso é vantajoso, pois a diferenciação de nicho restringe a competição intraespecífica entre as fases adulta e imatura. Outro aspecto importante é que os estágios imaturos ficam restritos ao local da oviposição e não podem migrar. São mais vulneráveis a medidas de controle nessas etapas. Os métodos de controle devem se concentrar preferencialmente na fase aquática. Após a saída da pupa, os adultos emergem e ficam por algumas horas para o endurecimento do exoesqueleto. As fêmeas podem copular logo após o endurecimento do tegumento corporal, ao contrário dos machos, que somente se tornam aptos após a genitália externa sofrer uma rotação de 180 graus para facilitar a cópula, o que ocorre em média de 24 horas após a emergência. Os adultos voam em busca de abrigo úmido, protegido de luz e vento e perto de locais de reprodução em potencial. Eles se alimentam a qualquer hora do dia de substâncias açucaradas, principalmente de origem vegetal, e podem utilizar água com grandes quantidades de matéria orgânica em decomposição. As fêmeas, além de se alimentar de carboidratos, também precisam de sangue, pois ele fornece proteínas e ferro para os ovos que formarão novos indivíduos, e se caso essas fêmeas estiverem infectadas com vírus da dengue, zika, chikungunya ou febre amarela, irão poder transmitir para os descendentes. Elas procuram por locais onde possui água parada e limpa, com pouca matéria orgânica em decomposição, para colocar os ovos. Eles serão fixados na parede do reservatório, logo acima da superfície da água. Quando esse mosquito está em repouso, é encontrado nas paredes, mobília, mosquiteiros, habitações, ou seja, é bem adaptado ao ambiente urbano. Algumas características levaram à sucessão do mosquito Aedes aegypti, tais como a capacidade de se alimentar a qualquer hora do dia e de utilizar matéria orgânica em decomposição. Possui capacidade de viver em esgotos e, segundo um estudo em Salvador, demonstrou que quase 50% dos esgotos continham água parada e cerca de 40% deles continham larvas de mosquito. Também consegue viver em diferentes condições ambientais e, em condições desfavoráveis, os ovos resistentes à dessecação serão importantes para manter o desenvolvimento do vetor. São adaptados a ambientes urbanos. Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, 80% dos criadouros encontram-se nesses locais domésticos, como copos plásticos, garrafas PET, caixas d'água descobertas, pneus e vasos de plantas, ou qualquer criadouro com água parada. Elas também possuem aversão à luz. Aqui está um vídeo das larvas fugindo dela. Por isso, quando a pessoa está em dúvida se aquela larva de mosquito que ela achou é ou não a Aedes aegypti, a dica é apontar a lanterna para as larvas. Se elas fugirem, fica então confirmado que é o mosquito Aedes aegypti. E também elas desenvolveram a resistência a inseticidas, pois o uso generalizado de inseticidas selecionou alelos resistentes e eliminou os alelos suscetíveis.